Olá, olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Educação. Mais uma aula de arte aqui com o professor Adeildo e hoje a gente vai fazer assim uma revisão, um voo por cima de novo sobre as artes modernas, as escolas modernas em arte, que começaram ali por volta do final do século XIX, início do século XX, ok? Hoje são 6 de julho, vamos lá. Bom, quando a gente fala de arte moderna, significa que a gente vai falar de algo que vai transpor, um padrão. Por quê? Porque transpõe também uma era. O século XX vai apresentar um número bem expressivo de acontecimentos. Ops, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nossa Senhora. Já vai um instante. Bom, o século XX vai apresentar novos padrões de estética, como a gente já viu, certo? Algumas transformações históricas profundas, como que mexe ali na economia, que mexe nas relações de trabalho, que mexe no social e no político, vão trazer novas visões para a produção artística. E o que a gente tem aqui? Eu estou tentando, mas tudo bem, vai ficar aqui mesmo. Vamos lá. Adianta. Pronto. Aí não volta mais. Fauvismo. Fauvismo foi uma dessas linguagens. Começado por Henri Matisse, o fauvismo se apresenta como uma escola moderna que vai trabalhar a questão da cor. Como assim, professor? Antes a arte não trabalhava cor? Como assim? A cor era trabalhada assim, sempre foi. Só que ela nunca foi a vedete principal, ela nunca foi a atriz principal da obra. Ela nunca foi levada em consideração como a linguagem artística por si só. Ela era apenas complemento dessa visão de querer retratar a arte, aliás, querer retratar a natureza na arte tal como a gente vê na realidade. Aquela planta é daquela cor, aquela pessoa está vestindo uma roupa daquela cor, eu vou pensar essas cores, vou produzi-las e vou pintá-las. E elas estão lá apenas como coadjuvantes desse processo. No fauvismo, a cor é representada principalmente. Então, a gente vai ver que os traços não são considerados como no natural, certo? Os traços vão ser colocados em segundo plano. A forma também não vai ser levada em consideração como no natural. O sombreamento, todo esse processo de representação da imagem natural, realística, vai ser colocado em segundo plano. E o que vai ser apresentado aqui, na visão desses artistas como o Matisse, o Henri Matisse, é a cor em si e a relação dessas cores entre si, como elas se apresentam no círculo cromático. Tá certo? Então, o Matisse e outros artistas do fauvismo vão trabalhar esse processo de forma que o resultado dessas imagens serão imagens impactantes, chocantes e muito chamativas, porque quando a gente está falando assim de início do século XX, entre 1904 e 1908, a gente ainda vai ter, naquele tempo, uma relação bem próxima com a representação tradicional da imagem. Então, o barroco, o romantismo, um pouco do realismo, o renascimento e o neoclássico vão estar ali de mãos dadas ainda juntos, trabalhando, cada um na sua experiência artística, mostrando para as pessoas, e a gente está falando de Europa, né? Mostrando para as pessoas, para as comunidades na Europa, como é que as coisas deveriam ser. Aí vem o fauvismo e dá aquele chute no balde, dizendo, olha só que legal isso aqui que a gente está apresentando, que a gente está fazendo.
certo? Henri Matisse traz alguns exemplos. A gente tem aqui a listra verde, que na verdade é o retrato de Madame Matisse, da esposa do artista. Por que esse quadro é chamado de listra verde? Se a gente perceber aqui no centro do rosto, da pintura, tem, deixa eu puxar aqui um verde, tem uma mancha verde que atravessa de uma ponta a outra aqui, da testa até na ponta do lábio, certo? É uma separação que o Matisse faz de cor para colocar duas nuances de luminosidade diferentes. Aí, por conta dessa colocação aí, o quadro ficou conhecido como a listra verde, mas é o retrato da senhora Matisse. Do outro lado, a gente tem a dança. A dança com uma composição conhecidíssima do Matisse, que traz figuras simples, cores chapadas. O que é cor chapada? São cores que ocupam um grande espaço pintado, como se fosse uma chapa. Então a gente chama de cor chapada, verde e azul. Características do fauvismo. A cor como elemento principal da obra, uma negação da leitura da realidade, como ela se apresenta para a gente, falta de perspectiva, não tem perspectiva, ou seja, não tem noção de profundidade geométrica. Certa noção de profundidade que tem é meio que só sugestionada. E essa preocupação de representar a realidade com aquela profundidade geométrica é dispensada absolutamente, no caso do fauvismo, certo? Professor, e por que fauvismo é chamado assim? Bom, os artistas estavam tão envolvidos com essa questão da cor que há quem dissesse que eles eram embriagados por ela. Ok? O Georges Braque disse assim: não se pode ficar para sempre num estado de paroxismo. Isso tinha que ser quebrado. Os fauvistas se embriagavam com cores vibrantes, exageradas, é outra característica importante, interessante da gente ver. A cor passa a expressar sentimentos. Então, a cor não vai estar lá sozinha, ela vai estar lá representando uma coisa mais interna do artista. Por isso mesmo, ela é considerada, em termos de escola moderna, também muito expressionista. Os fauvistas levam a cor ao extremo da não representação. O Matisse, que é esse que a gente viu há pouco, explora o potencial da cor pura à medida que reduzia as formas aos seus signos mais simples. Ou seja, a forma fica mais simplificada. E o fauvismo chega ao limite do estilo em 1908 e ali ele para. A queda a partir dali era inevitável, ou seja, foi explorado o máximo até 1908. Por que chamando fauvismo? Por causa da palavra francesa fauve, que significa fera. E o crítico de arte Louis Vaucel imaginou essa obra, uma obra clássica, uma obra tradicional, como a Mona Lisa, por exemplo, rodeada de obras como essas aí. E aí ele imaginou essa obra meio que atacada por feras, porque essas outras obras eram absolutamente diferentes, são absolutamente diferentes de obras tradicionais. Aí ele chamou isso de fauve, né, fera, e daí se denominou o movimento fauviste em francês, fauvista em português, na tradução livre de lá para cá. Por conta disso, o nome do movimento é colocado dessa forma. Ok? Primeira escola modernista que a gente está vendo aqui, o fauvismo. Outros artistas influenciados por movimentos diferentes ou por propostas diferentes, ou por ficarem pesquisando em outras culturas novidades estéticas, eles vão trazer também certa denominação diferenciada para suas produções. É o caso da escola conhecida como cubismo, que nasce a partir de 1908 e dura, vai no seu ápice, depois vai decaindo até 1914. E recebe esse nome a partir do comentário desdenhoso que Matisse, lá do fauvismo, fez ao ver uma paisagem do Georges Braque como nada além de cubinhos.
A paisagem não era essa aqui, a paisagem em La Ciotat, do Braque, 1907. Ele viu outra paisagem, que tinha umas rochas, e essas rochas eram desenhadas como cubos, aí ele saiu dando o nome de cubinhos para isso aí. Bom, as escolas modernas, elas parecem que vão gostar de abraçar as críticas para se autodenominar. Aconteceu isso com o impressionismo, aconteceu com o fauvismo, acontece com o cubismo, e eles vão levando adiante. Chamaram o nosso movimento assim, a nossa ideia vai ser essa aqui mesmo, então vamos pegar para nós esse nome. Certo? Aconteceu também com o cubismo esse processo. Mas o que ele tinha? Um caráter, uma característica de quebrar os objetos em pedaços que não eram propriamente cubos, mas mostrar os vários ângulos do objeto em um mesmo plano. É como você desdobrasse o objeto em vários pontos de vista diferentes. Certo? Vai se dividir em duas fases, o cubismo analítico e o cubismo sintético. Os artistas verdadeiramente cubistas foram Picasso, Braque, Gris e Léger, Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris e Fernand Léger. O que eles vão fazer? Eles vão levar essa ideia de mostrar, aliás, objetos, pessoas, elementos naturais em suas várias angulações ao mesmo tempo, eles vão fazer isso ao extremo. O Picasso vai fazer isso mais do que os outros. Só que a tendência da abstração vai ser tão grande que eles vão chegar quase à abstração total. Isso no cubismo analítico. No cubismo analítico, os desenhos são quase irreconhecíveis. No sintético, eles já se mantêm um pouco nessa linha de não abstrair muito, certo? Mas eles vão usar uma coisa interessante, que é essa fase também é chamada de cubismo de colagens, porque eles vão fazer adendos, eles vão fazer somativos de elementos nas telas com colagem, pedaço de jornal, certo? Algumas placas, objetos como réguas, entre outras coisas que eles vão colando nas telas. Fauvismo, a cor. Cubismo, a forma e como é que eu vou dizer, a exploração das várias visões, né, de várias visões ao mesmo tempo de um mesmo objeto por vários ângulos. Eles também vão pegar a perspectiva e distorcer. Lá no fauvismo, eles vão abandonar a perspectiva. No cubismo, eles vão distorcer essa perspectiva ou multiplicá-la. Por isso que a gente vai ter, nas imagens cubistas, imagens distorcidas, né? Muitos quadros do Picasso têm um olho em cima e outro embaixo, o nariz vem de um jeito, depois a cara está pintada por outro lado, objetos que parece que estão distorcidos mesmo. Aqui nessa paisagem em La Ciotat do Braque, isso ainda não é tão evidente porque eles estavam começando o processo. E percebam, Georges Braque também vem do fauvismo. E aqui nessa pintura, você vê que a cor é bem eminente, bem expressiva. Então, ele ainda está se deixando influenciar pela questão da cor e partindo para a questão do cubismo. Aqui, Pablo Picasso e o quadro que inaugura a escola cubista, As Senhoritas de Avignon, de 1907, com o título em francês Les Demoiselles d'Avignon. E aqui a gente vê uma influência, como eu falei de outras culturas, tá, das máscaras africanas. A essência das máscaras africanas de várias partes da África, de várias tribos, né, de várias comunidades, ela era de síntese da forma. Síntese e simplificação. E o cubismo também vai trabalhar com esse processo de simplificação. Essa influência é bem vista aqui nesse quadro, né, onde o Picasso usa sem nenhum tipo de pudor essa modificação, essa deformação no rosto das duas moças que estão aí no quadro, certo? Sem falar das outras características de
quebra da perspectiva, certo? E deformação do corpo na pintura. Características também do cubismo. Pablo Picasso é o maior nome dessa escola. Falamos do fauvismo, falamos do cubismo, e agora a gente vai ao expressionismo. O que é isso? Vocês já devem lembrar que eu falei uma vez que o expressionismo é uma escola artística fundada na Alemanha, mas que ela recebe o mesmo nome de um fenômeno cultural, não, um fenômeno artístico. Eita, professor, presta atenção. O fenômeno artístico que acontece desde a Idade da Pedra. O expressionismo, como escola, ele não vai ter o seu documento inaugurador, né? Ele não vai ter o manifesto, que é aquele documento que traz as orientações. O cubismo teve um manifesto, o fauvismo teve um manifesto, certo? Que é um documento que diz quais são as diretrizes que a escola artística vai seguir. Por que o expressionismo não tem? Porque ele é um fenômeno artístico que já acontece dentro da arte desde a Idade da Pedra. Mas, em um certo tempo da história, e até mesmo um local geográfico, que aconteceu na Alemanha, ele começa a se colocar de uma maneira que vai trazer uma representação mais subjetiva dos sentimentos, da visão do artista, uma mistura da vivência da vida desse artista e seus problemas, seus traumas, né, seus badulaques lá psicológicos, e ele vai transpor isso para as telas. Isso vem a partir de influências do Gauguin e do Van Gogh, que já deixavam isso expondo nas suas obras, essa subjetividade, esse sentimento, essa visão própria que eles tinham da realidade. Então vamos lá. Alemanha, expressionismo, 1905 a 1910. A arte passa a expressar os sentimentos e não as imagens do mundo real. Professor, mas toda arte não é isso, não é passar sentimento? Não, isso é uma característica do expressionismo. É uma característica maior no expressionismo. Mas tem outras escolas artísticas que não têm a menor necessidade de falar de sentimento. O minimalismo é uma delas. Bom, a tendência subjetiva, em que se fundamentou muito da arte do século XX, começa com Van Gogh, Gauguin e Munch no fim do século XIX. Mas foi na Alemanha, em 1905, que o expressionismo atingiu a maturidade. Os mestres desse movimento vão ser Ernest Ludwig Kirchner, Wassily Kandinsky e Paul Klee. Tanto o Kandinsky quanto o Klee de forma mais abstrativa. Então, o que é que a gente percebe? Que o expressionismo não precisa ser figurativo também. O trabalho do Kandinsky e do Klee, a gente observa isso. Aqui nas imagens, a gente tem um autorretrato com halo, do Gauguin, e a vinha vermelha em Arles, do Van Gogh, para figurar, né, para dar exemplo dessa influência desses dois artistas no movimento expressionista. Agora, nos trabalhos dos expressionistas mesmo, como a gente chama, a gente tem aqui o exemplo do Kirchner. O Kirchner resumiu assim o movimento, abre aspas. O meu objetivo é sempre expressar a emoção e experimentar formas amplas e simples e cores claras. Quando ele fala meu objetivo é sempre expressar a emoção, ele está falando de que emoção? A dele, em relação ao mundo e as expectativas psicológicas que ele, artista mesmo, tem desse mundo. Ok? Depois da Primeira Guerra Mundial, sua obra se tornou mais mórbida. Aí a gente percebe essa influência do mundo exterior dentro do mundo próprio do artista e depois ele devolve isso de volta para fora, certo? Com a sua visão e a sua vivência, as suas tristezas, suas preocupações. Isso ele traz para a pintura, para a representação da realidade, deformando, mudando a cor, trazendo mais violência para a pincelada. Isso mesmo, violência, uma pincelada mais violenta, mais solta, mais preocupada
com representar o que aquela mão está sentindo ao pintar. Bom, a obra se torna mais mórbida e, apavorado com a ascensão do nazismo, o Kirchner suicida-se. Na primeira figura, a cena de rua em Berlim, 1913. Na segunda figura, autorretrato com uma menina em 1914 para 1915. Todos os dois aí do Ludwig Kirchner. O que a gente percebe com esse trabalho do Kirchner? Que quando você mesmo, eu que estou aqui, as pessoas que vivem o seu dia a dia, a gente está sempre controlando as nossas emoções, mesmo porque a gente precisa viver bem, certo? Esses artistas tinham também que passar por esse processo. Só que eles têm uma válvula de escape, que era a arte. E daí eles transpunham isso para a arte. A gente nem sempre tem. A gente consegue, né? A gente tem nossas festinhas, nosso futebolzinho, nosso churrasco, a gente tem uma saída, a gente tem um jeito que a gente dá para, né, dar vazão a esses nossos sentimentos, às nossas angústias, a nossa penúria. Esses artistas nessa época, por conta da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, eles vão usar a pintura, a escultura, a literatura e o teatro como como válvula de escape. E na pintura, que é uma linguagem artística de representação da realidade em termos de imagem, essa imagem vai obedecer esse sentimento, essa visão, certo? E essa tentativa de explicar-se, de se mostrar, né? Como é que o artista está se vendo e está vendo os outros a partir dessas mesmas angústias que ele vive. Não diferente do expressionismo, o abstracionismo também vai tratar de se aprofundar numa questão mais subjetiva. Lembrando aqui a diferença entre subjetivo e objetivo em arte. O objetivo em arte trata do que está na frente da gente, do que a gente está vendo, de como a gente interpreta as coisas, a realidade, tal como ela é. Você vai pintar uma paisagem, você olha para a paisagem e você repete ela na tela. Você quer dar uma ênfase melhor para essa paisagem, você dá uma mudada na cor, usa uma tinta diferente, faz um processo, certo? Fora daquele que você está tentando representar lá de verdade. Isso é objetividade. Se você traz uma leitura um pouco diferente, se você quer tratar da imagem que você está representando de uma forma em que as pessoas possam sentir outra coisa além da própria imagem, aí você já está trabalhando com uma questão subjetiva. E quando você faz isso a nível intelectual um pouco mais avançado, você consegue o que os artistas abstracionistas conseguiam fazer, conseguem até hoje. Tem uma espécie de mito, né, de mitologia, de que a arte abstrata ela é simples de fazer, ela é fácil, porque a imagem parece simples. Mas assim, não é apenas isso. A imagem que a gente vê de uma obra abstracionista é apenas resultado de um processo intimista e de visão muito própria e de uma mensagem profunda a ser passada de quem parte a fazer a obra, que é o artista. O Kandinsky foi o primeiro artista a perceber a cor como elemento que desperta a emoção. O abstracionismo, que vai de 1910 a 1920, abandona, né, de toda e qualquer referência à realidade. Então, ela não vai ter as formas, é o O aberto. As formas, cores, texturas e linhas do abstracionismo não vão ter nenhuma referência, nem vão fazer nenhuma referência às cores, formas, linhas e texturas da realidade. Eles não vão ter essa obrigação, de forma alguma, de repetir a realidade como ela é. Ok? Não gosto, acho feio, não é legal. Eles não estão preocupados se as pessoas vão gostar ou não. Uma escola apresentou-se,
uma maneira de se expressar e ela está aí. Assim como tem gente que não gosta de pintura figurativa. Acreditam? Acontece. Bom, ele transitou pelo expressionismo a partir dessa concepção. O Paul Klee também expressou sua arte através da cor. Nós temos aqui dois exemplos do Paul Klee. O Fire in the Evening, 1929, Fogo no Crepúsculo, a tradução livre para esse quadro. E um de 1940 também dele, que está sem título. Aí, toda vez que eu apresento esse quadro, eu faço aqui uma referência. Isso aqui parece um rosto. Ah, é verdade, parece um rosto. Tem alguma coisa assim, aí tem alguma coisa assim, tem outra coisa assim, parece um rosto. Se é assim, não é figurativo? Bom, não é um rosto. Não é a proposta do artista não era fazer um rosto. Se parece, é por causa de outro fenômeno que acontece com a gente, que está no nosso cérebro, certo? Que é o nosso cérebro não consegue fugir de imagens. Nós precisamos montar imagens o tempo todo, imagens reconhecíveis, porque a gente precisa sobreviver para isso. Principalmente rosto. Então, quando você junta algo que possa lembrar um rosto, o cérebro vai interpretar imediatamente. Então, em algumas coincidências de junção de formas, aqui e ali pode parecer um rosto, certo? Não é proposital, o artista não queria fazer isso aí, mas pode acontecer. Continuando, esse foi o abstracionismo, né? Vamos indo que tem pouco. Bom, no abstracionismo a gente tem duas formas, é o abstracionismo informal. Aqui no informal predominam os sentimentos e as emoções, as formas e as cores são criadas livremente, sugerindo associações com os elementos da natureza. No abstracionismo geométrico, como o próprio nome diz, a gente vai ver mais essa geometria, as formas e cores devem ser organizadas de tal maneira que a composição resultante seja apenas a expressão de uma concepção geométrica. O vermelho e azul, composição número 2 com vermelho e azul, do Pierre Mondrian, chamada de árvore vermelha, e árvores em flor também do Pierre Mondrian, 1912. Bem diferente daquelas concepções lá atrás. O dadaísmo aparece em Zurique, vai de 1914 a 1918. O dadaísmo é a escola moderna mais, como é que a gente pode chamar, a mais complicada de se entender, porque, pronto, a mais ilógica, porque ela vai fazer isso de propósito. A arte não vai mais ter lógica a partir da visão dos dadaístas. Por que eles querem isso? Eles chegaram a um ponto em que eles começaram a acreditar que se a sociedade não tinha mais lógica, a sociedade humana não usava mais da lógica, porque era isso que eles viam quando eles perceberam a Primeira Guerra acontecendo. Olha, o movimento vai de 14 a 18, exatamente a duração de toda a Primeira Guerra. Eles passam a produzir coisas, né, visuais, audiovisuais, somente visuais, no caso do teatro e da pintura, onde o processo todo não tenha nenhum tipo de ligação com a lógica. Artistas intelectuais de diversas nacionalidades, contrários ao envolvimento dos seus países na guerra, se exilam na Suíça e fundam um movimento literário que deveria expressar suas decepções a esse movimento. Deram o nome de Dada, que significa cavalinho em francês. Os dadaístas propunham que a criação artística se libertasse das armas do pensamento racionalista e sugeriam que fosse apenas o resultado do automatismo psíquico, selecionando e combinados ao acaso. Aí vão criticar e satirizar os valores tradicionais responsáveis pelo caos vivido na Europa. Então, nesse caso, a gente vai ver coisas como isso aqui. Essas peças são dadaístas. Aí você diz, professor, então uma banqueta e uma roda de bicicleta e esse urinol aí são obras de arte, porque o artista quis que fosse. Não, elas aparecem exatamente para atender essa proposta de que a arte passa a não ter mais lógica, a beleza passa a ser contestada, as coisas que lembram
as referências que lembram as coisas ruins da humanidade, esse choque do não belo é que vai ser apresentado como arte, já que as situações de guerra apresentam a mesma coisa. A falta de lógica. É uma cassação de conversa, sabe? É um soco no estômago. E entra na história da arte. A partir do dadaísmo, aparece essa outra vertente chamada de surrealismo. O que o surrealismo fez? Ele corre nessa direção de automatismo psíquico, de falta de lógica e racionalidade, mas muito mais voltado para a questão dos sonhos, do universo onírico, do fantástico, do imaginativo. O surrealismo implica em ir além dos realismos, buscava o bizarro e o irracional para expressar verdades ocultas e inalcançáveis por meio da lógica. O movimento toma duas formas, né? A figurativa, presente nas obras dos pintores Salvador Dalí e René Magritte, que usavam técnicas realistas para expressar cenas alucinatórias, e a abstrata, dos pintores Juan Miró e Max Ernst, que praticavam a arte improvisada, distanciando-se o máximo possível do controle consciente. Então a gente viu isso numa aula só sobre surrealismo. O Max Ernst e o Juan Miró ficavam o tempo todo com o pezinho mais ali no abstracionismo. O Salvador Dalí e o René Magritte na representação mais realista. Dois exemplos aí: A Persistência da Memória, de 31, do Salvador Dalí, e Os Amantes, de 1928, do René Magritte. A atmosfera do surrealismo vai sempre apresentar essa questão do superfantástico, do mundo dos sonhos, da questão do nosso subconsciente, mas também fugindo da razão, certo? O expressionismo abstrato aparece na arte americana em final dos anos 40 e começo dos anos 50, com o objetivo de expressar a vida interior através da arte, feita a partir da livre aplicação da tinta, sem nenhuma referência à realidade visual. A imagem não resulta de ideia preconcebida, mas de processo criativo. Isso é um trabalho iniciado pelo Jackson Pollock, autor de quadros murais que incorporavam seu estado psíquico no momento da criação. Segundo ele, uma energia, né, tornada visível. O expressionismo abstrato é a união do expressionismo mais o abstracionismo, numa concepção bem aprofundada, né, desse mundo subjetivo, a partir das visões do Jackson Pollock, o artista americano que se lançou nessa proposta e foi conhecido pela mídia no seu tempo como o maior artista americano vivo à época. Aqui uma tela dele, que lembra um caos, né? Esse caos que é a mente humana, que é a sociedade, que é o próprio universo. Essas telas do Pollock, elas eram bem grandes, elas tinham coisa assim de 7 metros, 6 metros, 8 metros de extensão por 3 de altura. E é nele, no Jackson Pollock, que nasce também aquele mito de que a arte moderna é só jogar uma tinta em cima de uma tela e pronto, está feita. Oxalá fosse assim, né? Todo mundo estava rico fazendo pintura desse jeito aí, mas não é assim que funciona. Eu já tentei, não é assim. Vamos lá. O expressionismo também é figurativo, como a gente já viu em outras partes ali. Só que esse daqui, ele vai o expressionismo após o expressionismo abstrato, ele vai se lançar com novas propostas em reação contra a tendência dominante da abstração completa. Alguns pintores do pós-guerra mantiveram viva a pintura figurativa. Começaram, porém, com o princípio modernista de que a arte deve expressar uma verdade além da aparência e conservaram a figura apenas para dobrá-la à sua vontade. O Francis Bacon fez isso de forma mais contundente. A gente viu algumas obras dele naquela aula exclusiva, né, sobre expressionismo. Há também no expressionismo figurativo a chamada art brut, ou arte bruta, que são linhas de trabalhos como o da Frida Kahlo, pintura mexicana. Os trabalhos eram tidos como escandalosos, né, e eram espontâneos, e dava destaque, né, para seus autorretratos vestindo fantasias. Ela foi chamada de Salvador Dalí de saias, mas ela dizia que o trabalho dela não era surrealista.
Bom, alguns autores dividem o século XX a partir do final dos anos 50 e consideram desse ponto em diante como arte contemporânea. E o que a gente vai ver, a partir daqui, não tem como ver as outras? Só subiu uma. Arte pop, op art, certo? Expressionismo abstrato, hiper... Eita, nós! Hiperrealismo, certo? Fotorrealismo. Eles vão estar lá todos presentes. Não, só apareceu arte pop. Então, dessas linhas, a partir da arte pop, da op art, do fotorrealismo, da arte conceitual, do neoexpressionismo e do minimalismo, entrando também aí outras vertentes, a gente vai chamar de arte pós-moderna. E esses aspectos a gente vai estudar no semestre que vem. Beleza? Bom, vamos rever aqui os exercícios. Figura aí do Lazar Segal, isso foi discutido aqui com vocês, certo? Essa imagem é a reprodução de... É uma pintura impressionista, cubista, expressionista, surrealista ou futurista. É uma pintura expressionista, porque ela reforça o sofrimento dos que se deslocavam em um contexto de perseguições e intolerância. A gente percebe na imagem, certo, que o pintor procurou fazer com que essa mensagem ficasse bem clara para quem observasse. Não há preocupação em fazer uma embarcação do ponto de vista imediatamente reconhecível, a gente vai reconhecendo de pouquinho, como se estivesse sobrevoando a embarcação, e ali a gente vai vendo embaixo, né, as pessoas amontoadas nesse processo de cruzar o oceano de um lugar para outro. Então, letra C é uma pintura expressionista por causa disso. Aqui sobre fauvismo, 3 questões rapidinhas, nós também já vimos elas aqui. As obras no fauvismo devem ser de impulsos, estudos prévios, temas cristãos ou mitológicos? De impulso, eles estavam trabalhando a questão da cor, então eles pensavam muito pouco antes de começar a fazer. É aí que nasce também a questão de trabalhar o subconsciente, que vai se desenvolver mais na frente no surrealismo, certo? A questão 2, a palavra fauve quer dizer o quê? Monstro, fera, artista, pintores. Em francês, fauve significa fera. Então, o significado para essa palavra é fera. Por que fera? Aquilo que eu expliquei lá atrás, né? As cores, as formas, elas são tão impactantes e usadas com contrastes tão fortes que elas saltam aos olhos, como um ataque de feras. E se você colocar essas figuras perto de figuras tradicionais, elas também vão parecer, né, saltar aos olhos. A questão 3, sobre o fauvismo, marcar a alternativa correta. O fauvismo e a realidade, né, das cores. No fauvismo, as cores são as da realidade? Não. No fauvismo, as cores nunca são irreais? Não. No fauvismo, as cores, se ele disse que nunca são irreais, é porque são reais. Elas não são reais, então não é letra B. No fauvismo, as cores não são as da realidade? Sim. No fauvismo, as cores são as que o artista quer para a obra dele, não as da realidade. A gente costuma dizer que no fauvismo as cores são usadas de maneira arbitrária. A letra D diz que no fauvismo as cores são, faltou aqui a palavra. Na letra E, misturadas em busca de efeitos de realidade, porque aqui não era a letra E, né? Foi colocado uma letra E bem aqui, mas aqui é toda a letra D. Também não está correta. Então, letra C na questão 3. Tem mais? Tem essa daqui, 2 imagens. Os girassóis do Van Gogh e o grito do Munch. O pós-impressionista Vincent van Gogh vai estabelecer para a pintura uma característica que realçou a instintividade emocional do pintor na produção imagética do final do século XIX. Isso proporcionou abertura para outros artistas se interessarem nessa busca. As 2 produções podem ser consideradas sequenciais por ter sido pintadas na mesma época. Não, pela mesma pessoa, uma após a outra? Não, a gente viu que são 2 autores diferentes. Van Gogh ser considerado o pai do expressionismo? Van Gogh foi considerado o pai do expressionismo e vai levar outros artistas como o Munch, que pintou o grito, a explorar essas possibilidades. Por isso, as 2 imagens podem ser consideradas sequenciais. Letras C, D e E não estão corretas, porque não fazem nenhuma menção
correta, né, em relação às imagens que estão lá. Ok? Essa daí foi a nossa revisão, tanto em corrida, né, das escolas modernistas. Agradeço a participação de vocês. Um ótimo final de semana para todo mundo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.